Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu, missionário Edilson, me encontro agora aqui na 44, aqui no Centro Comercial de Goiânia, para estar compartilhando a mensagem do Santo Evangelho. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e eu diminua. Amém? Esteja orando aqui pelo missionário Edilson. Eu estou orando todos os dias por vocês, meus irmãos e irmãs. Tenho orado pelos inscritos do canal. E mais tarde eu vou colocar essa pregação no canal. Deixe o like, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse humilde canal. Esse canal é para o santo nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, honrado e glorificado. Amém? Hoje, sábado, 24 de fevereiro de 2024. Amém? Vou estar aqui compartilhando mais uma vez o Santo Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia, a graça e a paz. Bom dia ao povo de Goiânia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 24 de fevereiro de 2024, sábado, estou aqui mais uma vez para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação. Somente o Evangelho transforma e liberta o homem do poder do pecado. Somente o Evangelho transforma o homem numa nova criatura. É o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Somente o Evangelho transforma o homem numa nova criatura. Quando a pessoa está em Cristo, ela tem o novo pensar, o novo agir, o novo sentir. Ela abandona a velha vida de pecado para estar em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, se arrependa enquanto é tempo. Se renda ao Senhor Jesus Cristo. Se renda ao senhorio de Cristo enquanto é tempo. Abandone a prática do pecado enquanto é tempo. A Bíblia diz lá em João 3,18: quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Creia, obedeça ao Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz lá em Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Enquanto é tempo. A Bíblia diz mais, lá em Marcos capítulo 16,
a partir do versículo 16. Quem nele crê, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Se arrependa enquanto é tempo. Abandone o pecado. Abandone os prazeres desta vida, antes que seja tarde demais. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o Evangelho, ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 1:3, bem-aventurado é aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. Se arrependa, arrependa-se, povo de Goiânia. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Se arrependa enquanto é tempo. Abandone a prática do pecado. Se renda ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Jesus falou no seu Evangelho, lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. A Assembleia de Deus não salva ninguém, nem presbiteriana, nem quadrangular, nem igreja metodista. Mas o que salva é Jesus Cristo. Nenhuma denominação salva, nenhuma religião salva, mas quem salva é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Somente Ele salva e liberta o homem do poder do pecado. Aí você fala com a educação, né? Vem no capricho. Se renda a Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida que era contra nós. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele fez todo esse sacrifício, porque Ele quer passar a eternidade contigo no céu. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Timóteo 2:4, o desejo de Deus é este. O desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, salvar a todos. Mas a questão é, você quer ser salvo? Para ser salvo tem que se arrepender. Para ser salvo tem que se tornar uma nova criatura. Você tem que abandonar o pecado e obedecer somente ao Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. A Bíblia diz, lá em Lucas 17, que a vinda do Filho do Homem seria comparado aos dias de Noé e aos dias de Ló. Como é que era a geração antediluviana? A geração de Noé viveu na prática do pecado, viveu na violência, não queriam saber de Deus, desprezavam a Deus. Então, devido ao pecado da geração de Noé, a geração antediluviana, Deus enviou o seu juízo.
Choveu 40 dias e 40 noites. Foi o dilúvio. Esse foi o juízo de Deus contra o pecado. A Bíblia diz, lá em Romanos 1:18, que diz que a ira de Deus é manifestada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas ama o pecador arrependido. O pecador arrependido obedece a Deus, abandonou a vida de pecado. Mas Deus abomina o pecado. O pecado é desobediência. O pecado é errar o alvo. O pecado é rebelião contra Deus. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador arrependido. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento, povo de Goiânia. Se arrepende enquanto é tempo. Da geração de Noé, só 8 escaparam. Da geração de Noé. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 7, quando veio o dilúvio, levou a todos. Tudo aquilo que tinha fôlego em suas narinas pereceu, morreu. Deus vai pegar esse mundo de surpresa. Deus vai pegar esse mundo de surpresa. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Deus vai vir como um ladrão sobre este planeta. O Senhor Jesus Cristo vai vir de surpresa e vai pegar uma grande parte da humanidade desapercebido, porque uma grande parte está mergulhado no pecado, só querem saber do aqui e agora, não creem no Evangelho, não creem na volta de Cristo. Se arrepende enquanto é tempo. Tudo que Jesus profetizou há mais de 2000 anos está se cumprindo. Se cumpriu. A palavra de Deus está se cumprindo cabalmente. Jesus Cristo está voltando, o povo de Goiânia. Se arrependa enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. A geração de Sodoma e Gomorra, lá de Gênesis 19, do mais moço ao mais idoso, eram homossexuais, viviam em toda a prática de imoralidade. Deus enviou fogo e enxofre, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir esse planeta a fogo. Toda a construção, tudo aquilo que está construído sobre essa terra vai ser destruído a fogo. Jesus Cristo está voltando. Deus se ira com o pecado. O que é a ira de Deus? É o ódio santo contra o pecado. Contra o pecado. Deus não compactua com o mal, porque Ele é santo. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 3: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Deus, Ele é santo, perfeito, puro. Lá em Abacuque capítulo 2 diz: Tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal.
Se arrependa enquanto é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Máquina para cortar cabelo, para fazer a barba e A Bíblia diz, segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras nelas serão descobertas. Jesus Cristo está voltando. Ele vai vir de surpresa, pegar a humanidade de surpresa. A igreja de Cristo está a cada dia clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja de Cristo, mas os ímpios, mas aqueles que estão no pecado, estão cegos, estão desapercebidos. Só querem saber de futebol, política, carnaval, festa, farra. Só querem saber do aqui e agora. Só querem satisfazer as suas vontades pecaminosas. Se arrepende enquanto é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Eu quero compartilhar o texto da palavra de Deus que se encontra em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27, que diz: Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Escute com atenção. É a palavra de Deus que diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Não existe reencarnação, não existe morre, nasce, não existe isso, como ensina a religião espírita, de reencarnação. Não existe. A Bíblia é clara: depois da morte segue-se o juízo. O juízo é prestação de conta. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã de sábado, 24 de fevereiro de 2024. Você que está aqui agora na 44, aqui no centro de Goiânia, estado aqui de Goiás. Se você morrer hoje, você entra na vida eterna? Ou se você descer a sepultura, você desce ao Hades, ao inferno? Se você descer a sepultura, você entra na vida eterna? Como é que está a tua vida? Como é que você tem vivido a única vida que Deus te deu? Você tem vivido no pecado? Ou você tem vivido em obedecer a Deus? Eu queria que você pensasse nisso. Deus ordenou, escute com atenção, Deus ordenou duas coisas aos homens. Deus ordenou duas coisas aos homens.
Deus ordenou duas coisas: a morte e o juízo. Foi Deus que ordenou. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus estabeleceu a morte e o juízo. Do mesmo que é certo que o homem morra uma só vez, vindo depois disso o juízo, é certo que Cristo morreu uma única vez como oferta pelos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo morreu uma única vez em nosso favor, em oferta pelo pecado. A diferença entre a morte de Cristo e as demais mortes é que a de Cristo foi voluntária. Deus se entregou. O Senhor Jesus Cristo se entregou voluntariamente. Ele deu a sua vida. As outras mortes as demais mortes são ordenadas. Então escute com atenção, você que está aqui na 44, se arrepende enquanto é tempo, receba Cristo como único e suficiente Salvador, porque o momento do óbito vai chegar para todas as pessoas. O momento do óbito, o momento da morte, o momento que a pessoa desce à sepultura, o momento que a pessoa passa para a eternidade. A morte vai vir para todas as pessoas. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. A Bíblia diz, lá em Romanos 5,12, por um só pecado, por um só homem, entrou o pecado. Por isso veio o juízo a todos os homens. Por um só homem, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Então entrou o pecado, a morte. A Bíblia diz lá em Romanos 5,18, por uma só ofensa veio a morte, o pecado, mas pelo um ato de justiça veio a justificação e a vida para todos. O que é esse ato de justiça? É Jesus Cristo morrendo na cruz, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós. Esse é o ato de justiça. Através do sacrifício de Cristo, fomos reconciliados, justificados para com Deus Pai, através do sacrifício de Cristo. Se arrepende enquanto é tempo. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Então, com mega ofertas, o Ender Silva vai trazer para você agora a confeccionista aqui do TVI, da região do 44. Não perca essas oportunidades, tá bom? Então, o que eles prepararam lá pra gente? Pois é, Murilo, ontem eu estive visitando lá o Grupo Martins, que é a Líder Tecidos, ideal, malha
A Bíblia diz: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. 0368, salvou aí? Vou pedir para você. 8266-0368. Mandar um abraço para a Sônia, para a Aline, toda a equipe lá do grupo ligada para a gente. Escute com atenção. A primeira ordenança é a morte. Deus organizou o universo de tal maneira que os seres humanos devem morrer uma só vez, não muitas vezes. Essa é a refutação bíblica para o conceito da reencarnação, encontrado na maioria das religiões orientais. A morte passa por todos. Os homens, a morte passa para todos os homens que pecaram. Morre o pobre, morre o rico, o doutor e o analfabeto. Morre o rei, morre o servo, morre o jovem, morre o idoso. Escute com atenção. A morte não faz distinção de cor, de idade, de naturalidade. A morte vem para todos. Vem para os bebês, vem para o adolescente, vem para o adulto, vem para o idoso, vem para o homem, vem para a mulher, vem para todos. A morte vem para todos. Nenhum poder econômico ou político pode livrar o homem da morte. Ela é o sinal de igualdade na equação da vida. É só na hora da morte que rico e pobre, ali ó, é a mesma coisa. O rico e o pobre desce à sepultura. A pessoa que é rica tem aquela diferença, porque é rica, tem status em vida, mas na morte é a mesma coisa. Desce à sepultura, volta ao pó. A Bíblia diz, Deus falando a Adão, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17 e 18: do pó tu vieste, ao pó retornará. Morre, a morte chega para todas as pessoas, de todas as classes sociais. A morte vem para todos. A pessoa nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Isso é um ciclo. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar. Isso aí foi ordenado por Deus depois que entrou o pecado no mundo, nesse planeta. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus. A Bíblia diz lá
Romanos capítulo 10, versículo 13. Aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e no seu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Então será salvo. Confesse a Jesus Cristo antes que você desça a sepultura. Você que está aqui agora na 44, escute com atenção. Confesse a Jesus Cristo. Deixa Jesus Cristo ser o Senhor e Salvador da tua vida e da tua alma. Enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Se arrepende enquanto é tempo. Quantas pessoas morrem sem Cristo não estão arrependidas agora? Estão ao Hades. Estão no inferno. Porque não deram crédito ao Evangelho. Não creram em Cristo como Senhor e Salvador. Não brinque com a sua eternidade. Eternidade é coisa séria. Não existe purgatório. Não existe esse lugar para expurgar os pecados para depois entrar no céu. O Senhor Jesus Cristo já fez o que precisava ser feito. Jesus pagou a nossa dívida, morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, morreu pelos nossos pecados, para que tivéssemos direito a herdar a vida eterna. Por isso, creia em Jesus. Obedeça a sua palavra enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. A qualquer momento a morte ela pode chegar. A qualquer momento. Se arrependa enquanto é tempo. Duas ordenanças de Deus, a morte e o juízo. Todos os homens, sem exceção, sem acepção, terão de comparecer perante o tribunal de Deus no dia do juízo. O juízo é prestação de conta. Ninguém escapará desse dia, escute com atenção. Ninguém vai escapar do dia do juízo final. Ninguém vai escapar do dia da prestação de conta. Todos terão que prestar conta diante de Deus. A vida humana não se repete as ações de alguém nesta vida. São julgados após a morte. Não existe oportunidade para reparações mais tarde. Esse dia será um dia de alegria para os salvos e tormento para os ímpios. Esse dia será dia de luz para os justos, para o salvo, e dia de trevas para os ímpios. Escute com atenção. Você que está aqui agora na 44, escute. A vida não tem replay. O tempo que passa não volta. Ontem não vai voltar. Semana passada não vai voltar. Por isso, dedique sua vida em obedecer ao Evangelho. Porque cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Cada um de nós
vai prestar conta diante de Deus. Se arrepende enquanto é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 10, Deus enviando os seus discípulos a pregar o Evangelho. Jesus enviava de 2 em 2. Quando você chega no versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, os discípulos estavam alegres, porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus. Só que no versículo 20, Jesus fala: não fique alegre por isso, mas alegrai-vos, dos vossos nomes está escrito no céu. Só entra no céu aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não dá para entrar no céu de qualquer jeito. Olha o que diz a palavra de Deus. Muito especial, romântica para todos vocês que gostam. Às vezes muita gente fica acordada na madruga procurando uma programação especial, sempre aquelas músicas bem românticas. Tem uma programação top para vocês no rádio de Goiânia. É só baixar o aplicativo aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Programa Love Songs. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 21, 27, que diz: não entrará nela, no céu, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então Jesus falou aos discípulos, Lucas 10, 20, alegrai-vos, os nossos nomes estejam escritos no céu. Você tem certeza que o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro? Você tem certeza da sua salvação? A Bíblia diz lá em Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é porque obedece a sua palavra, é uma nova criatura. Não há condenação para aqueles que obedecem a Deus. Se arrependem enquanto é tempo. 2 ordenâncias: a morte e o juízo, a prestação de conta. É o que diz a palavra de Deus, é o que diz as Escrituras. Se arrependem enquanto é tempo. Olha o que diz a palavra de Deus. E lhe deu autoridade para julgar, porque o Filho do Homem, Jesus, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se encontram no túmulo, todos aqueles que se encontram na sepultura, ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, da condenação. Olha aqui, olha, João 5, do 27 ao 29, aqui Jesus falando que um dia, os que estão mortos na sepultura, nos túmulos, ouvirão a sua voz. Aqueles que morreram vão ouvir a voz do Filho de Deus, Jesus Cristo.
para prestar conta. Essa ressurreição é a ressurreição física. Vai ressuscitar. Ressuscitar significa voltar a viver no mesmo corpo. Vai voltar a viver, mas vai sair do túmulo, vai ressuscitar para prestar conta. Os que tiverem feito o bem, aqueles que obedeceram a Jesus em vida aqui nessa terra, aqueles que renunciaram o pecado, aqueles que disseram não para os vícios, não para o pecado, viver uma vida santa, reta, limpa e pura, herdarão a vida eterna. Porém, aqueles que praticaram o mal, aqueles que não quiseram saber de Deus, aqueles que rejeitaram Jesus e o seu sacrifício salvífico na cruz, vão ser condenados. Lá em Daniel capítulo 12, a partir do versículo 2, que diz: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. É o que diz as Escrituras, é o que diz a palavra de Deus. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Olha o que diz a Bíblia, escute com atenção, escute com atenção a mensagem do Evangelho. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Para você pagar. Da Bota Íntima, Avenida Bernardo Saião, próximo ao Banco Santander. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante. Acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17:31. Escute com atenção, Deus estabeleceu um dia. Esse varão aqui que está falando é Jesus Cristo. Deus estabeleceu um dia em que seu Filho Jesus Cristo vai julgar o mundo, vai julgar toda a humanidade. Escute com atenção, ninguém vai escapar do dia do juízo final. Jesus Cristo está voltando. Será que vale a pena trocar o céu pelo cigarro, pela cerveja, pela prostituição, pela prática da mentira, pela fraude, pelo engano? Se arrependa enquanto é tempo. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Não é religião, não é denominação, mas é Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra de Deus diz lá em João 10:9: eu sou a porta, que entra por mim salvar-se-á. Entre pela única porta, que é o Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. A Bíblia diz:
que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Romanos 2,6. Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Ou seja, aquele que viveu na prática do pecado, aquele que se deleitou e amou o pecado, vai colher a condenação eterna. Por outro lado, aquele que se arrependeu, abandonou o pecado, disse não para o pecado e obedeceu a Deus, viveu na prática da santidade, da justiça, em obediência ao santo evangelho, vai herdar a vida eterna. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado, a recompensa do pecado, a recompensa da desobediência, a recompensa da rebelião é a morte, a segunda morte, a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, dom é presente de Deus, é a vida eterna. Escute com atenção, não troque a vida eterna por coisas temporais desta terra. A Bíblia diz lá na primeira carta de João 2,25, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, a salvação. A Bíblia diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito pelo meio do corpo. 2 Coríntios 5,10 é o que diz a palavra de Deus. Escute, cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Cada um de nós que está aqui vai comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que é feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Tribunal diz de audiência, prestação de conta. Ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Você que está me ouvindo aqui, você um dia vai comparecer ante o tribunal de Cristo. Está me ouvindo? Você vai comparecer para prestar conta, para dar conta da tua vida, do que você tem feito nessa terra. Cada um de nós que está aqui vai prestar conta. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. Abandone o pecado. A palavra de Deus diz lá em Romanos 14:12, diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta. Obedeça a palavra de Deus. Dê ouvido à voz de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz lá, Hebreus capítulo 3, versículo 7, se o Espírito Santo vos falar, não endureçais o vosso coração, não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz
2 Coríntios, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo, comichões nos ouvidos. É o que tem acontecido. Chegamos num tempo onde as pessoas não querem ouvir o Evangelho, não querem o Evangelho, querem algo mais agradável, algo mais palatável aos ouvidos. As pessoas não querem o Evangelho, querem entretenimento, querem diversão, querem aquilo para agradar a sua natureza pecaminosa. Por isso tem comichão nos ouvidos, tem coceira nos ouvidos, não querem ouvir o Evangelho, não suportam o Evangelho, porque o Evangelho lhe confronta. O Evangelho confronta. Se a pessoa está na prática do pecado, vai ser confrontada com o Evangelho. O Evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. A cultura imposta. Peque à vontade. Peque sem remorso. E Deus, o Evangelho fala. Primeira carta aos Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O Evangelho tem não, o Evangelho tem arrependa-se. Muitos não querem. Não querem o Evangelho. Se arrepende enquanto é tempo. Escute com atenção. Não queira ouvir de Jesus. Lá em Mateus 25:41 diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado por diabo e seus anjos. Lá em Mateus 25, a partir do versículo 32, vai estar reunido toda a humanidade. Vai estar reunido toda a humanidade. Deus vai separar ovelha para a direita e bode para a esquerda. Ovelhas são os salvos, os justos. Os bodes são aqueles que vivem no pecado, que rejeitam a Cristo. Esses são os bodes. Deus vai falar às ovelhas que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso é para os justos, é para os salvos. Mas quando você chega lá em Mateus 25:41, a declaração de Jesus para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado por diabo e seus anjos. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz as Escrituras. Se arrepende enquanto é tempo. A hora do óbito vai vir. A morte vai chegar a todos. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Mas há uma esperança. E a esperança é Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:4: há esperança para quem está entre os vivos. Você está vivo,
Você está respirando a esperança para a tua vida. E a única esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é religião, não é denominação, mas é Jesus Cristo. Escute com atenção. Um dia, você crendo ou não, toda a humanidade vai estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Os anjos, serafins, vão estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, seus demônios, todo o império do mal vão estar prostrados. Vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o único Deus todo-poderoso, digno, o único digno de receber toda a adoração e reverência. É o Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus abençoe. Muito. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Abandone o pecado enquanto é tempo. Não é a vontade de Deus que o ser humano venha a ser condenado. Não é a vontade de Deus. No entanto, que você planta, você vai colher o que planta. A Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz assim, olha, não erreis. Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. O que planta na carne, o que planta no pecado, colhe condenação. E o que planta no Espírito, ou seja, aquele que obedece a sua palavra, colhe a vida eterna. Então, plante em obedecer ao Evangelho. Obedeça a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus até o fim, você vai herdar a vida eterna. É o que diz as Escrituras. Se arrepende enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando. Vai vir dias difíceis. Já estamos vivendo e vai ficar muito pior. Se arrependa. Não coloque sua confiança em governo, em política. Coloque sua confiança em Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias 17:3, maldito o homem que confia no homem. Mas no versículo 7 de Jeremias 17 diz, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Confie em Deus. Coloque toda a sua esperança em Jesus Cristo. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Olha só o que Jesus quer da tua vida. Olha só o que Jesus te pede. Provérbios 23:26. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração, que teus olhos observem os meus caminhos. Observe os caminhos de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Obedeça a palavra de Deus. Se arrependa enquanto é tempo. Você quer ter direção da sua vida? Você quer que Deus te guie por essa vida? Obedeça a sua palavra. Enquanto é tempo, obedeça. Deus vai guiar e dirigir os teus passos. Obedeça a sua palavra. Escute com atenção. Deus não precisa da ajuda de ninguém, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus quer obediência. Ele não precisa de ajuda. Ele já tem todo o poder no céu e na terra. Ele quer obediência à sua palavra e à sua vontade. Se arrependa. Jesus Cristo está voltando. A única esperança é Jesus Cristo. Entregue sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. João 14,6. A Bíblia diz, lá em Mateus 16, 27, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita ter de tudo, do bom e do melhor, ser conhecido, ter fama, se no final vai ser condenado? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nisso. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Lá em Mateus 24, 35 diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Se arrependa enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Jesus Cristo está voltando, povo de Goiânia. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia, a graça e a paz. Amém, meus irmãos e irmãs, glórias a Deus. Foi pregado o Santo Evangelho. Amém. E vamos continuar obedecendo o ID de Jesus. Lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe a todos, tá? Eu, mais tarde, hoje ou então amanhã, vou colocar essa pregação no canal. E compartilhe, deixa o like. Se possível, se inscreva nesse humilde canal. Quem ainda não for inscrito, amém? Deus abençoe, um bom dia, a graça e a paz. Mais 13 minutos. A nossa equipe de promoções já está a postos diretamente lá da Comprare Jeans. O Eder Silva já está ligando aqui para falar do melhor do jeans para você e para toda a sua família. Vem também o Vini Show comigo aqui na Rádio Goiânia. Nós já vamos